Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai continuar aqui numa conversa muito legal sobre os hormônios vegetais, tá? Se você não assistiu a aula de auxinas, assista para você saber um pouquinho mais sobre um dos hormônios mais importantes, né? Tanto que nós falamos uma aula inteira só sobre elas. Hoje a gente vai falar sobre esses 3 hormônios aqui, tá? Giberilina, citocinina e etileno, tá bom? Eu vou começar com a giberilina porque ela tem esse hormônio tem uma característica muito bacana, tá? Primeiro, gente, esse hormônio, como é que ele começou a ser estudado, né? Como é que as pessoas começam a estudar essas coisas aí dos vegetais? Então, nós tínhamos lá uma pessoa, né? Um senhor japonês. Eu falei senhor, mas nem sei se ele era muito senhor mesmo, tá? Que ele plantava arroz, o japonês que planta arroz, claro, né? Aí o que acontece, gente? Ele percebeu que existia na plantação de arroz, tinha uma coisa muito estranha que ele chamou da doença do arroz louco, tá? Por quê, gente? Porque esse arroz, ele crescia feito louco, ele crescia muito mais do que os outros pés de arroz que existiam lá na plantação de arroz do japonês que estava estudando. Quando foi isso, gente? Em 1926, que esse japonês começou a perceber o que acontecia aquela planta que estava crescendo feito louca, tá? Quando ele começou a estudar, ele percebeu que associado a essa planta tinha um fungo, e era esse fungo que despertava essa coisa do crescimento anormal, tal. Bom, o que ele fez então? Ele isolou o fungo, a giberela, tá? E ele fez o quê? Ele pulverizou, ele isolou o fungo bonitinho e ele pulverizou esse fungo sobre as outras plantas de arroz. E ele percebeu o quê, gente? Que quando ele começou a pulverizar, a planta começou a crescer feito louca também, tá? Então, o que ele falou? Olha, que era essa substância que tinha a ver e tal. Bom, passou. Muitos anos depois, né? Porque aí parou toda a pesquisa dele, etc. E só depois da Segunda Guerra Mundial, em 1952, é que o povo retomou os estudos e aí o japonês responsável pela pesquisa colocou o nome dessa substância de giberilina por causa do fungo giberella, tá? Aí percebeu-se que plantas também faziam, plantas que tinham concentrações aí de giberilina, tinham um crescimento anormal, ou seja, elas cresciam mais do que o normal que elas deveriam crescer, como aconteceu lá com o arroz louco, tá? Então, essa giberilina, a princípio, foi primeiro destacado o quê, gente? Um hormônio que proporcionava crescimento anormal para as plantas. A giberilina é produzido no mesmo ponto das auxinas, ou seja, lá em meristemas, tá? Mas provoca um crescimento anormal. E aí percebeu-se o seguinte, se eu tinha uma planta como essa pequenininha aqui, né? Que eu mostrei pequenininha para representar uma planta anã. Então, se eu tenho uma planta anã e eu pulverizo a giberilina, essa planta começa e tem um crescimento normal, tá? Então, esses estudos que foram lá feitos em 1952, que se isolou a giberilina e tal, primeiro trouxeram para a gente essa informação, que giberilina é um hormônio que faz a planta crescer anormalmente. Ou se a planta é anã, ela vai fazer o quê, gente? Ela vai crescer normalmente, óbvio, né? Se ela é anã, você dá lá um estímulo para ela crescer, tá bom? Bom, mas os estudos continuaram e percebeu-se que além de fazer esse crescimento anormal, a giberilina também, né, o hormônio também faz a quebra de dormência de sementes. O que significa isso, gente? Nossa sementinha tá lá bonitinha, né, envolvida pelo tegumento. Quando você estimula com luz, com calor, com água, ela quebra essa dormência. Mas quem é que proporciona tudo isso? Giberilina, que tem lá nos tecidos dessa plantinha, que são os meristemas primários, tá? Outra coisa que eles fazem, então, que giberilina faz também, indução de floração e desenvolvimento de frutos. Então, olha que legal, gente. Nós temos a época de floração, obviamente que coincide com temperatura, luz, etc.
aí você tem a floração. E quando tem floração, você tem também, gente, depois se essa flor for fecundada, nós temos a formação de fruto, como a gente já sabe, tá bom? Então, tudo isso está associado a quem, gente? A esse hormônio específico que é a giberilina, tá bom? Vamos ver as outras agora. Seres, olhem só. Agora um pouquinho sobre as citocininas, tá? Então, vejam bem. Citocinina, por que será que esse hormônio tem esse nome, né? Primeiro, que estes hormônios são hormônios da divisão celular, ou seja, os hormônios que estimulam divisão celular. Por que eles receberam esse nome? Porque na divisão celular tem um momento em que a célula faz o que a gente chama de citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá? E por conta disso, desse estudo, né, que foi feito, olha como é que as células faziam, tal. Então, esse momento da divisão do citoplasma se chama citocinese. E aí, como estes hormônios estimulam a divisão celular, eles receberam esse nome por conta disso, tá? Onde que esses hormônios são produzidos? Gente, meristema apical de raiz. Sempre lembrando que os meristemas são os pontos mais importantes na produção de hormônios, tá? Como a gente já viu com as auxinas, etc, tá bom? Como é que eles são transportados? Eles são transportados pelo xilema. Lembrando que xilema sobe, floema desce, né? Obviamente, se ele é produzido no ápice da raiz, só pode ser o xilema levando embora esses hormônios. Gente, pensem na lógica, tá? Se o hormônio é produzido no ápice do caule, quem vai transportar é o floema, porque o floema desce. Se o hormônio é produzido no ápice da raiz, quem vai transportar é o xilema, porque o xilema sobe, tá, gente? Você tem que pensar nessa lógica aí, né? Não vai falar, olha, quem transporta os hormônios de ápice de caule é o xilema. Não é, né, gente? É o contrário, tá? É o floema que vai transportar. Combinado assim? O que mais que fazem, né? Pensem bem, as citocininas são extremamente importantes, que na realidade elas entram em ação de outras coisas, como por exemplo, quebra de dormência de semente. Por quê? Quebrou a dormência, eu tenho que começar a produzir células para poder começar a formar desenvolver o meu embrião, porque ele precisa de novas células. Floração, por que será que na floração essas citocininas entram também? Porque para eu criar a flor, eu tenho que ter um brotinho, uma gemazinha lateral, que vai criar um apêndicezinho, né? Um pedúnculozinho, onde vai surgir a flor. Então, eu preciso de novas células, por isso está entrando. Crescimento de frutos. Por quê, gente? Porque uma vez que o ovário já foi estimulado pelo crescimento, né? Quem estimula, quem que é, gente? A IA. Então, o que vai acontecer? Esse ovário tem que crescer. Para isso, eu preciso de novas células, então citocininas entram em ação. Outra coisa, gente, esse hormônio também é chamado de anti-envelhecimento de folhas, tá? Por quê? Para deixar as folhas verdes mais tempo. Ele vai garantindo novas células para essas folhas para que elas fiquem lá no galho por muito mais tempo. Tudo bem? Essas citocininas, então, são hormônios que atuam de maneira geral nos nossos vegetais, tá? E sempre atuando para proporcionar crescimento, desenvolvimento ou atuação mais específica, como a gente já viu, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora no etileno, que é um gás, né? É um hormônio em forma de gás. Seres, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o etileno, que na realidade o etileno ele é um hormônio, mas ele é um gás, tá? E esse etileno, ele tem toda uma história também, da forma como ele foi identificado pela primeira vez, né? Como é que as pessoas souberam que existia essa questão do etileno, tá? Então, o que acontece? Bem antigamente, né, as luzes eram feitas com... tinha o gás etileno para poder manter, né, a luminosidade, e aí, com a quebra dessas luzes, esse gás era liberado e se percebeu que quando ele era liberado em cima de frutos, eles amadureciam mais rapidamente. Tudo tem história, tá, gente? Essa história fez com que as pessoas começassem a perceber, poxa, como é que esse etileno vai agir sobre o fruto? E aí começou a se estudar que parte do fruto, se era o fruto que produzia, se não era, e percebeu-se o quê, gente? Que
Na realidade, o nosso fruto, olha aqui, né? A gente tem até uma maçãzinha. O nosso fruto, ele tem essa casca aqui externa e essa casca, as células que estão nessa casca que fazem a produção desse etileno. Só que é o seguinte, gente, quando ela está machucada, ou seja, né, quando tem uma batida, alguma coisa assim, nós temos células danificadas e estas células danificadas é que são as grandes produtoras desse etileno. Então, se eu tiver uma maçã como essa numa caixa, né, e ela tiver danificadinha, ela vai liberar o etileno e vai fazer com que as outras maçãs amadureçam também mais rapidamente. E por conta disso, né, você, a pessoa que estiver comercializando, vem até perder esse material todo. Olha que linda a nossa maçãzinha, não é da bruxa, tá? Então, o que acontece, gente? Esse gás é produzido praticamente em todas as células, mas principalmente em células que são danificadas, tá? Claro que para tudo isso, né, existe quem faz o transporte desses vegetais, já desses frutos, já achou uma série de formas de conter isso. Então, por exemplo, né, eu posso colocar esses frutos dentro de um caminhão que tem uma câmera. É uma câmara, e eu falei uma câmera, ai, que horrível, né? Eu posso colocar esses frutos dentro de um caminhão que tem uma câmara, que tem o quê, gente? Gás carbônico, e esse gás carbônico ele é um inibidor do gás etileno, tá? Outra coisa, gente, eu posso envolver esse fruto, né? Eu posso pegar esse frutinho e envolver com aquele papel de seda, e que também vai, se ele tiver qualquer tipo de substância, de ranhura ou de machucado, esse gás vai ficar mais contido naquele local onde ele está envolvendo. Gente, tudo isso a gente estuda por conta da botânica econômica, isso é muito legal, tá? Como é que eu faço para transportar esses vegetais? Obviamente que um monte de gente já estudou, mas para você no vestibular, isso daqui são curiosidades, mas o que você tem que saber? Que o etileno, ele está diretamente ligado ao amadurecimento de frutos. E se o fruto tiver com célula danificada, ele vai produzir uma quantidade maior desse gás. Tudo bem? Outras coisas que o etileno faz, tá? O etileno, ele também está envolvido com queda de folhas. Queda de folhas nós chamamos de abscisão. Existe um meristema específico que é o meristema de abscisão. O que significa isso, gente? Que esse meristema, ele vai provocar a queda dessa folha, tá? Óbvio, né? Porque as folhas, por exemplo, você pega um vegetal que no inverno ou no outono perde todas as folhas, quem é que faz isso? Como é que elas caem, tá? Então, você tem a luz envolvida, tá? Fotoperíodo está envolvido para queda ou não dessa folha. As auxinas, obviamente, que estão envolvidas para queda ou não desta folha. E o etileno também está envolvido, tá? Então, alguns vegetais necessitam perder folhas em determinados períodos do ano. E para isso nós temos todo, né? Tanto a questão do ambiente que está influenciando, como também a questão dos hormônios que está influenciando. Tudo bem? Seres, esses aqui foram os 3 hormônios, né? São os 3 hormônios mais importantes, junto com a IA, que foi a aula especial. Eu espero que vocês tenham curtido. Fiquem aí com as nossas dicas, tá? E a gente se vê por aí, tá? Um beijo no coração de todos e até mais!